Fala galera, aqui é o professor Fabrício Alves de Física e vamos hoje dar continuidade aqui ao nosso curso de Física falando de eletromagnetismo. Tudo bem? Vamos com tudo então, né? Pressão aí pessoal, vamos lá. Importante a gente relembrar que quando a gente fala em eletromagnetismo é um assunto assim muito interessante, muito recorrente nas provas, nos vestibulares e que o aluno ele precisa estar atento, né? Antenado aí para essas situações que envolvem o eletromagnetismo. Mas antes de tudo, vamos fazer uma revisão rápida aqui, relembrar os pontos principais, né? O que realmente ele pode, na nossa prova, vir a cobrar. Beleza, galera? Então vem comigo aqui, vamos lá. Aqui nós temos algumas situações práticas de eletromagnetismo, aplicações onde você tem aqui, né, um exame de ressonância magnética, você tem uso de cartões de crédito, você tem aqui as famosas fitas magnéticas, né, que hoje em dia já não se usa tanto, correto? Já está em desuso. Não sei se você é da época de vocês. E aqui a gente tem um disco rígido de um computador. Todos esses são exemplos onde você tem aplicações práticas do eletromagnetismo. Poderia dar outros também para vocês. Então, no nosso dia a dia, tu tem várias situações. Microfone, alto-falante, tudo isso envolve propriedades eletromagnéticas, beleza? Então, vamos ficar antenado aí para isso. Continuando aqui, vamos lá? Nós temos aqui o seguinte, vamos primeiro falar hoje de campo magnético, beleza? Nós temos aqui imagens onde você tem aqui ímãs, correto? Você tem aqui, por exemplo, aqui um ímã, e aí eu tenho aqui limalha de ferro, perceba que a concentração dessas limalhas de ferro, né, correto? É justamente nas extremidades do ímã, são regiões onde o campo magnético ele é mais forte. Vamos falar um pouquinho para vocês sobre isso hoje, beleza? Vem comigo então, vamos lá? Então aqui nós temos o seguinte, o que são os ímãs? Um ímã natural, basicamente, ele é uma magnetita. Na verdade, ele é um óxido de ferro, ímã natural, que ele é oriundo de rochas eruptivas, são aquelas rochas ígneas, onde você tem a erupção e aquela rocha, aquela larva, aquele metal fundido, ele acaba solidificando e ao solidificar ele acaba gerando um ímã natural. Claro que hoje a gente não precisa mais ir na natureza atrás desses ímãs naturais, a gente já fabrica, né, já há uma fabricação em larga escala de ímãs, correto? De ligas metálicas que fazem esse papel de ímãs, são os ímãs artificiais, tudo bem? Mas que têm propriedades semelhantes, beleza? Vamos lá então, olha só. Aqui é importante a gente relembrar o seguinte, todo ímã possui dois polos. Um polo é chamado de norte e o outro é chamado de sul. Essa classificação, norte e sul, ela surge da onde? Bom, quando você pega um ímã e coloca esse ímã livre, né, para que ele possa se movimentar, para que ele possa girar, um lado vai apontar para o norte da Terra e o outro vai apontar para o sul da Terra, sul geográfico. O lado do ímã que aponta para o norte a gente chama de polo norte e o lado do ímã que aponta para o sul nós chamamos de polo sul do nosso ímã. Então todo ímã tem dois polos, um classificado chamado de norte e o outro chamado de sul. Tudo bem, pessoal? Isso daí foi uma classificação meio aleatória. Vamos chamar esse aqui que aponta para o norte, né, da Terra, chamar de polo norte, e esse lado que aponta para o sul, vamos chamar de polo sul do nosso ímã. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só. Se você observar, tá, você tem um equipamento, um instrumento que durante muito tempo foi de grande importância para a humanidade. Esse equipamento são as bússolas, né? Hoje em dia, pouco se usa as bússolas. Hoje em dia a gente usa mais o GPS, localização por satélite, mas durante muito tempo a bússola ela foi de grande serventia para a humanidade. E, na verdade, o que a bússola é? A bússola não é nada mais do que um ímã, correto? Uma agulha magnética sobre um suporte. E essa agulha, por ter liberdade, ela pode facilmente indicar a direção norte e sul, beleza? O lado da agulha, o polo norte da agulha vai apontar para o norte da Terra, ou norte geográfico. E o polo sul vai apontar para o sul da Terra, ou sul geográfico. Mais tarde, vamos aprender que lá no norte geográfico da Terra, a Terra também tem um comportamento análogo a um ímã, correto? Lá no norte geográfico, a gente tem um polo sul, que é o sul magnético. Mas vamos com calma, né, gente? Vamos devagar que a gente chega lá, tudo bem? Beleza? Então, uma aplicação legal aqui dos ímãs são as bússolas. Toda bússola tem um norte e tem um sul, tudo bem? Vamos lá, continuando aqui. Pessoal, interessante perceber que quando você aproxima dois ímãs, você pode ter uma interação atrativa ou repulsiva. A gente sabe hoje que quando você aproxima dois ímãs de mesmo nome, mesmo polo, por exemplo, norte com norte, ou você aproxima sul com sul, isso aqui gera uma repulsão magnética, tudo bem? Há uma força de repulsão. Então, não esquece da teoriazinha aqui, ó. Polos de mesmo nome se repelem.
norte, norte, sul, sul, isso gera uma repulsão. Tudo bem? Não quero você esquecendo isso. Mas quando você aproxima ímãs com polos opostos, o norte de um com o sul do outro, isso vai gerar o quê? Uma atração. Tudo bem? Então, ímãs de polos contrários ou nomes opostos, nomes contrários, isso gera uma atração. Legal, pessoal? Isso lembra muito a questão da força elétrica, né? Tudo bem? Lá na eletrostática, o que você aprendeu? Que cargas de mesmo sinal se repelem, sinais opostos se atraem. Bom, muito bem, aqui não são cargas, aqui são polos magnéticos, tá? Mas o raciocínio é análogo, beleza? Só para você ter esse comparativo e te ajudar na hora de lembrar, valeu? Bom, por que eletromagnetismo? Da onde vem esse nome? Durante muito tempo, a humanidade estudava a eletricidade e o magnetismo de formas diferentes. Eletricidade era uma ciência que estudava corrente elétrica, né, cargas em movimento, e o magnetismo era uma ciência que estudava a propriedade de ímãs, né, atração de ímãs, ímãs atraindo metais. Bom, mas existia uma relação aqui que estava oculta, que ninguém sabia, né? Na verdade, eletricidade e o magnetismo estão relacionados diretamente. E qual é a relação disso? Qual é a relação entre essas duas ciências, beleza? Bom, quem descobriu isso daí foi um cara chamado Ørsted, beleza, pessoal? Hans Christian Ørsted está aqui, que em 1820, ele dinamarquês, ele observou que quando raios caíam próximo de navios, as bússolas a bordo desviavam. Então, caía um raio, a bússola sofria uma deflexão, desvio. E ele não conseguia entender, cara, como é que aquele raio desvia a bússola. Então, olha que curioso. Então, analisava aqui um raio. O que o raio é? O raio é uma corrente elétrica. E as bússolas ali próximo, né, as bússolas que estavam ali próximas a esse raio, em navios, em embarcações, no momento que o raio caía, essa bússola desviava, ela sofria a influência desse raio. Bom, ele já sabia da experiência de Franklin que um raio seria uma corrente elétrica. O que ele fez então para analisar isso? Ele pegou, passou uma corrente por um fio e colocou uma bússola, uma agulha magnética próxima, e para surpresa dele, o que aconteceu? Com a passagem da corrente, a bússola desviava. Tudo bem? Então a corrente passava e a bússola mudava a sua direção. A passagem da corrente provocava uma deflexão na bússola. Bom, essa pequena, né, constatação é de grande importância. Ó. Passou a corrente, a bússola desviava. Ele acabava de mostrar ali, pessoal, uma relação entre a eletricidade e o magnetismo. Nascia nesse momento o eletromagnetismo. Olha novamente o experimento aqui, tudo bem? Você tem aqui, para você ver legal, uma bússola alinhada inicialmente apenas com o campo magnético da Terra, correto? E no momento que a chave aqui está desligada, a chave está aberta, não tem corrente, perceba o amperímetro não acusando corrente, mas no momento que você liga a chave, aciona o circuito e faz com que haja uma passagem de corrente, perceba que agora tem uma corrente passando, o amperímetro está acusando isso, o que você tem? Você tem uma deflexão, desvio da bússola. E essa bússola desvia por quê? Porque agora, além do campo magnético da Terra, ela passa a estar sob influência do campo magnético que o fio, gerado pela corrente no fio. Essa corrente que está passando aqui vai gerar esse campo, beleza? E esse campo provoca uma deflexão, um desvio na bússola. Então aqui você tem a bússola, né, onde você não tem corrente, e aqui você tem a situação onde você tem a passagem da corrente. Então a passagem da corrente gera o quê? Gera campo magnético, galera. Então não esquece, o que o Ørsted descobriu? Ele descobriu que cargas elétricas em movimento, ou seja, uma corrente elétrica, gera campo magnético. Cargas em movimento gera campo magnético. E aí ele acabava de unir a eletricidade com o magnetismo. Nascia então o eletromagnetismo, beleza? Bom, vamos lá. Uma propriedade interessante aqui que nós chamamos de inseparabilidade dos polos, ok? Não existem monopolos magnéticos. Vamos supor que eu tenho aqui um ímã norte-sul, de repente você imagina, pô, eu vou cortar em cima, eu vou serrar, eu vou seccionar, vou quebrar aqui e eu vou ter um sul separado do norte. Galera, isso não é possível. No momento que você pega e você secciona, claro, tu vai ter um ímã menor, mas tu vai ter um ímã menor com norte e sul. Então no momento que eu cortei aquele ímã, seccionei, eu passo a ter dois ímãs menores, cada um mantendo o seu polo sul e o seu polo norte.
Tudo bem? E se eu cortar de novo, Fabrício, aqui, você que você... Beleza, corta de novo. Você passa a ter novamente um ímã norte-sul, outro ímã norte-sul. Tranquilo, galera? Isso é chamado de inseparabilidade dos polos magnéticos. Você deve estar perguntando por que isso acontece. Por que sempre tem. E se eu chegar e continuar cortando, Fabrício, cortando, serrando, seccionando em cima, o que vai acontecer? Cara, eu vou chegar lá no átomo. Eu vou chegar lá no átomo. Sabe qual é a minha surpresa? Um átomo tem norte e sul. Caraca, o próprio átomo, exatamente. O próprio átomo, ele é um certo ímã. Ele é um ímã elementar, vamos chamar assim, tudo bem? Beleza? Então não dá para você separar. Você vai chegar no átomo e lá o átomo vai ter norte e sul. Então, só para entender bem, pessoal, imagina o seguinte, para você entender a história. O que você tem aqui? Você tem aqui no átomo o núcleo positivo, todo mundo sabe disso, e os elétrons na nossa eletrosfera. Os elétrons em movimento constituem uma corrente elétrica. O que a gente acabou de aprender? Uma corrente elétrica produz o quê? Um campo magnético. Exatamente. Então, o próprio átomo, o movimento do elétron aqui dentro, a corrente elétrica, correto? Nos seus orbitais, gera um campo magnético. Então, todo átomo é um ímã. Claro, alguns com umas características mais intensas que outras, mas todo átomo podemos dizer que ele é um dipolozinho ali, ele é um ímã, vamos dizer assim, melhor dizendo, tá bom? Mas, Fabrício, se todo átomo é um ímã, por que eu, que sou formado por átomos, não atraio o metal, né? Eu não sou igual aquele cara do X-Men lá, uau, que atrai metal. Cara, é porque na maioria dos materiais, o balanço magnético é nulo. Por exemplo, você tem aqui um material comum. Então, você tem aqui, por exemplo, norte, um exemplo aqui, tá? Norte e sul, aqui outro norte e sul, aqui outro norte e sul, aqui outro norte e sul, de maneira que o balanço total do campo seja igual a zero. O que é magnetizar ou imantar o material? Imantar é ordenar esses átomos, de maneira que todo mundo aponte norte para o mesmo lado e sul para o mesmo lado. Então, o teu corpo ele é repleto de átomos. Esses átomos geram campos magnéticos, mas, na verdade, o balanço total é zero. Quando você magnetiza o material, claro que tem materiais que se magnetizam com maior facilidade que outros, quando você magnetiza o material, você arruma esses átomos. E ao arrumar, você gera um campo magnético, entendeu? Essa que é a ideia. É por isso que você tem a magnetização. Então, olha essa imagem que mostra bem pra gente isso, novamente. Aqui eu tenho um átomozinho, o elétron na sua órbita, e esse átomo cria um campo magnético. Todo átomo tem lá o seu norte e o seu sul, beleza? Então, imagina essa barra aqui, essa barra metálica, um exemplo, que é um ímã, nesse caso, e aí você analisa internamente o que você iria ver, esses domínios magnéticos, norte, sul, como todo mundo aponta o norte para esse lado, aqui é norte, como todo mundo aponta o sul para cá, esse lado é sul, tá aqui, ó, confere? E quando você secciona o ímã bem aqui, quando você corta esse ímã, você continua tendo aqui norte de um lado e continua tendo sul do outro. Por isso que desse lado aparece o sul. Ah, cortei aqui, ó, eu tenho o sul desse lado e aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter o norte. Beleza? É isso que explica aí a questão de você não conseguir separar, né? Separar os polos de um ímã, são inseparáveis. E quando você pega um ímã, só lembrando, e você aproxima de um metal, não importa se você está aproximando o polo sul ou o polo norte, o metal vai ser atraído, porque ele vai ser magnetizado. Vamos colocar como exemplo o ferro aqui, né? Beleza? Que é um material que fácil magnetização. Então, nós temos aqui, por exemplo, o sul. O que ele vai fazer? Ele vai induzir aqui dentro. Aqui vai gerar o quê? Desse lado o norte e aqui vai ser o sul. Então você vai ter uma atração entre o sul do ímã e o norte que foi magnetizado aqui desse lado. Tudo bem? Isso vai gerar uma atração. E agora, se eu aproximo o norte, também atrai, só que aí vai ser inverso. Desse lado vai aparecer o sul e desse lado vai aparecer o quê? O norte. Muito bem. Olha só que curioso, aqui você tem o ponto Curie, né? Ou temperatura Curie. Então olha o que ele fala aqui para ti, ó. Todo ímã perde o poder magnético, né? Ao atingir uma determinada temperatura chamada ponto Curie. Por exemplo, o ferro, essa temperatura é de 770 graus Celsius. O cobalto, 1075. O níquel, apenas 365 graus Celsius. O que seria isso, gente? Para entender melhor essa história. Vamos lá, acompanhem comigo aqui, ó. Aqui a gente tem uma imagem legal. Imagina que eu tenho aqui, observa bem, se você está enxergando aqui. Eu tenho aqui um ímã, tá bom? Em forma de barra, tá aqui em cima. E aqui eu tenho um metal. Esse metal está sendo atraído pelo ímã. Ele foi magnetizado pelo ímã, e aí, por ser magnetizado, o que é magnetizar, gente? É ordenar os ímãs elementares, né? Não confundir magnetizar com eletrizar, pelo amor de Deus. Eletrizar é fornecer ou arrancar elétrons.
Magnetizar é ordenar esses ímãs, tá? Ordenar os átomos ali dentro, tudo bem? Então é bem diferente. Então vamos lá, vamos supor que você tem um ímã aqui, você magnetiza atraindo esse metal. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou aquecer o metal. Olha lá, vamos aquecer, ó. No momento que eu começo a aquecer esse metal, você está vendo? Olha que curioso, ele vai com o tempo perder a magnetização dele. Ó, o ímã não consegue atraí-lo. Cara, olha aí. Olha com... Ó, viu? Beleza? E por que perdeu a magnetização, gente? É porque desordenou os ímãs elementares. O aquecimento provocou desordem. Essa desordem fez com que esses átomos, esses que estavam alinhados, perdessem essa capacidade. Você viu que no final, logo depois, ele esfria. Ao esfriar, né? E ele volta a ser magnetizado e volta a ser atraído. Que legal, né? Beleza? Perceberam aí? Então, o aquecimento, esse aquecimento provoca uma desordem, uma desordem total. Vocês sabem que calor, a entropia, energia térmica provoca desordem, e aí acaba gerando essa desmagnetização do material. Mas logo que ele esfria, volta a agir aqui sobre ele a força magnética, porque ele volta a ordenar os ímãs elementares, ele vai ser atraído novamente. É questão de tempo. Ó. Como ele é pequeno, tem pouca massa, ele esfria rápido. Beleza? Boa. Bom, para a gente concluir a ideia aqui, dá uma olhadinha. Vamos supor que eu pegue um ímã aqui, norte e sul, e eu coloco aqui, por exemplo, uma bússola perto. Aqui é a minha bússola. A setinha aqui seria o norte, tá bom? A setinha aqui é o norte. Se eu colocar a bússola aqui, galera, ela fica desse jeito, ó. É porque em torno desse ímã existe o que a gente chama de campo magnético. Eu estou tentando enxergar esse campo. Então, quando eu coloco a bússola bem aqui, ó, o norte dela fica para cima e o sul para baixo. Lembra que o sul da bússola é atraído pelo norte do ímã. Essa bússola, na verdade, é um ímã também. Polos opostos se atraem. Tudo bem? Beleza? Só para lembrar aqui para vocês. Tá? E se eu colocar, por exemplo, uma outra bússolazinha, Fabrício? Tá aí, vou marcar aqui para a gente não esquecer. Uma outra bússola bem aqui, o que vai acontecer? Ela fica desse jeito? Não, não. Ela fica assim, ó. O sul da bússola apontando para o norte do ímã e o norte para o sul. Não esquece, cara. Polos opostos se atraem. Vou marcar aqui, posição. Vamos lá, a bússola bem aqui, ó. Ó. E assim vai. Agora imagina eu fazendo isso em várias posições, colocando o ímã aqui em torno, aqui em várias posições, essa bússola em torno desse ímã. Eu iria conseguir mapear, olha aí, eu ia conseguir mapear as várias posições ali, e dessa maneira eu ia conseguir de forma indireta enxergar o campo magnético. Olha lá como é que ele seria, ó. Cara, e a gente enxerga o campo magnético gerado por um ímã, que ele sai da onde? Olha, do norte e entra onde, galera? Ele entra aqui no sul. Perceberam aqui? As linhas do campo, as linhas de força aqui, do norte para o sul, beleza? Que legal, né? Então aqui mostra as linhas de indução do nosso ímã. Beleza, pessoal? Na verdade são linhas fechadas. Internamente seria do sul para o norte, mas externamente, fora do ímã, que é o que normalmente se trabalha, é do norte para o sul. Valeu, que coisa legal, né? Olha que foto linda. Essa foto aqui é uma foto que mostra uma barra de ímã com limalha de ferro, né? Limalha de ferro, como se fosse ferro esfarelado, ferro em pó, sobre ela. E aí o que você consegue enxergar é que você vê aqui o alinhamento da limalha de ferro. Perceberam? Tudo bem? Então, só para fechar aqui, imagina eu colocando novamente as bússolas ao redor do ímã, elas vão se alinhando. Por quê? Porque elas se alinham de acordo com o campo magnético. Olha que animação interessante. Beleza? Que coisa linda, né, galera? Valeu. Ok, né? Vem comigo aqui, vamos lá. Tudo bem? Tá aí as linhas do campo, beleza? Indicando o campo magnético. Beleza, gente? Tranquilo, né? Propriedades do campo magnético são linhas fechadas, nunca se cruzam, né? Fora do ímã são orientadas do norte para o sul, dentro do ímã são do polo sul para o norte. O vetor campo magnético, que eu represento pela letra B, em qualquer ponto, tem o mesmo sentido da linha do campo nesse ponto, é tangente a ela. Por exemplo, bem aqui, como é que está bem aqui o campo magnético nesse ponto? Ó, esse vetor aqui, ó, tangenciando. Ó. Então, se eu colocar uma bússola bem aqui, o norte vai apontar nessa direção aí do campo. Se eu colocar essa bússola bem aqui, ó, ela apontaria para cá, o norte nesse sentido aqui, ó, tá vendo? Nesse sentido que o vetor está indicando. Tudo bem? São linhas tangentes em cada ponto. Como é que estaria bem aqui, por exemplo, uma linha tangente, olha, bem aqui, ó, mais ou menos isso. Tudo bem, galera? Para ficar bem claro aí para vocês, tá bom? A intensidade do vetor campo magnético em um ponto qualquer é proporcional à concentração das linhas nas proximidades desse ponto. Então, quanto mais próximas elas estiverem, quanto maior a densidade, a concentração dessas linhas, mais forte, mais intenso é o campo. Ok? Isso é bem tranquilo.
Tá certo? Maravilha, né? Beleza, gente. Vem comigo. Vamos lá. E para a gente concluir, campo magnético terrestre, vamos voltar para a nossa bússola de novo. Se eu pegar minha bússola aqui, lembra do início da aula que nós falamos? Norte e sul. O norte da bússola aponta para onde, galera? Aponta para o norte geográfico da Terra. E o sul da bússola aponta para o sul geográfico. Por que eu estou falando em geográfico? Porque a partir de hoje vai aparecer para vocês um outro norte e um outro sul, que é o magnético, exatamente. Bom, vamos imaginar a Terra aqui. Se você fosse enxergar o campo magnético da Terra, ele teria essa configuração. Olha como é que ele sai aqui, ó. Correto? Olha só as linhas. O que nós aprendemos? Que as linhas elas saem da onde? Do norte de um ímã. Então, essa região aqui, próxima ao sul geográfico, a gente chama de norte magnético, é onde o campo está saindo. E é onde o campo está entrando, o que a gente aprendeu? O campo entra no sul de um ímã. Então, essa região aqui, próxima ao norte geográfico, é o meu sul magnético. Então, deixa eu ver se eu entendi, Fabrício. O norte da bússola aponta para o norte geográfico da Terra. Isso, garoto, é porque lá existe um sul magnético e polos opostos se atraem. Cara inteligente, mano. O sul da bússola aponta para onde? Para o sul geográfico da Terra. Sabe por quê? Porque lá existe um norte magnético. O campo está saindo e polos opostos se atraem. Beleza, pessoal? Valeu? Fechou, galera. Valeu, um grande abraço aí para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.